Bom dia, gente. Aqui é a Giovana do canal Traduzindo Crochê. E hoje eu vim trazer para vocês esse urso. Olha, esse urso, ele é enorme. Eu chamei ele de ursão, ou urso de circo. Ele é enorme, é uma receita russa que eu traduzi para vocês. Como vocês sabem, eu não trago nenhuma receita minha. Eu sempre traduzo uma receita estrangeira e trago para vocês a tradução e como fazer. Só esse urso aqui, ele ficou com 34 centímetros. Eu fiz ele com fio pinguim família, a lã pinguim família, e agulha 2,5 milímetros. E ele ficou desse tamanho. Fora a pinguim família amarela e a marrom. E aqui o focinho eu fiz com o fio amigurumi, que era o que eu tinha aqui em casa. E eu vou ensinar vocês a fazer ele, só que eu vou fazer com outra linha. Eu vou usar a linha, o fio magia. Eu vou usar o fio magia marrom. É um fio que eu gosto muito de usar, só que eu não encontro para comprar aqui. Eu sempre compro ele pela internet. E vocês podem usar o fio que vocês quiserem. Eu vou usar a agulha número 4, porque o fio magia ele é bem grosso. E o urso, vocês podem imaginar que ele vai ficar muito maior do que esse aqui. Então, se vocês quiserem fazer um urso pequeno, menor do que esse, a agulha vai ser tipo 1,5 e fio Anne. É o único modo de ficar um ursinho pequeno, porque ele vai ficar bem grande. São mais de 60 carreiras a parte do corpo. Então, vamos lá? Bom, nós começamos o nosso urso pela parte dos pés. Nós faremos os 2 pés e depois nós juntaremos eles. Então, eu vou ensinar a fazer um pé e depois você faça o outro. E é isso aí. Nós começamos com um círculo mágico e um cordão e 6 pontos baixos dentro do círculo mágico. Aqui eu fiz 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, na segunda volta, nós faremos um aumento em cada ponto de base. Ou seja, 2 pontos baixos em cada ponto de base. Já fiz aqui minha segunda carreira, minha segunda volta completa. Agora, para a terceira volta, nós faremos 3 pontos baixos e um aumento. Fiz aqui 3 pontos baixos e um aumento, o que eu sempre faço, ó. Eu vou no primeiro ponto que eu fiz na volta e eu marco ele com uma fitinha ou com um marcador. Eu não tenho marcador, eu vou usar a fitinha. Porque assim a gente não se perde, não precisa ficar contando tanto os pontos. Então aqui tem 1, 2, 3 pontos baixos e um aumento. E nós faremos isso de novo mais 2 vezes até o final da carreira. 3 pontos baixos e um aumento. E assim terminei a minha terceira volta. Agora, eu sempre amarro aqui atrás, eu vou amarrar o meu fiozinho, fazer um nozinho com ele depois, pra garantir que não vai desmanchar. Se vocês já viram meus outros vídeos, eu mostro como faz. A gente passa uma agulha mais fina por entre uns dos pontos aqui atrás e faz um nozinho. Mas agora o que nós faremos? Da quarta à sétima volta, a quarta, quinta, sexta e sétima, são 4 voltas. Nós faremos fechadas em pontos baixos, ou seja, um ponto baixo para cada ponto de base. Vou fazer aqui as minhas 4 voltas fechadas em pontos baixos e eu já volto. Eu já fiz aqui as minhas 4 voltas fechadas em pontos baixos e agora nós iremos para a 8ª volta, fazendo 4 pontos baixos e um aumento. Fiz aqui 1, 2, 3, 4 pontos baixos e um aumento. Não dá para ver muito bem porque essa linha é escura. Mas nós repetiremos esse padrão mais 2 vezes, ou seja, serão 3 vezes no total. 4 pontos baixos e um aumento. Então, fiz isso até o final da carreira, até o final da volta, 4 pontos baixos e um aumento. E agora nós faremos as próximas 4 voltas, a 9ª, 10ª, 11ª e 12ª, 4 voltas. Nós faremos fechadas em pontos baixos novamente. Eu vou fazer aqui as minhas 4 voltas fechadas em pontos baixos, ou seja, um ponto baixo para cada ponto de base
e eu já volto para falar como fazer a 13ª volta. Já fiz aqui novamente as minhas 4 voltas fechadas em pontos baixos, e agora na 13ª volta nós faremos 2 pontos baixos e um aumento. Eu já fiz aqui 2 pontos baixos e um aumento, e nós continuaremos fazendo esse mesmo padrão, de 2 pontos baixos e um aumento até o final da carreira. 2 pontos baixos e um aumento no terceiro ponto, e assim até o final. Vou fazer aqui a minha carreira e eu já volto. Bom, eu terminei aqui a 13ª volta fazendo 2 pontos baixos e um aumento. Nós faremos as próximas 2 voltas com um ponto baixo para cada ponto de base. A volta de número 14 e 15 serão um ponto baixo para cada ponto de base. Mas o que nós faremos? Serão 2 pernas. Eu já fiz aqui uma das pernas. Depois que nós terminarmos a primeira perna, nós podemos cortar o fio, como eu cortei aqui. Não precisa ser um fio longo, pode cortar um fio curto. Mas a segunda perna, nós não cortaremos o fio, porque nós juntaremos as 2 pernas para começar o corpo imediatamente após as pernas. Então, eu vou fazer aqui a minha segunda perna. Fazer as 2 próximas voltas fechadas em pontos baixos da minha segunda perna e eu volto. Então, vocês façam as 2 pernas, cortem o fio da primeira, mas não cortem o fio da segunda e voltem aqui para eu ensinar a fazer a parte do corpo. Bom, aqui eu já terminei a minha segunda perna, a primeira tá aqui. O que nós faremos agora? Nós faremos 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Após as 5 correntinhas, pegamos essa perna e nós prendemos com um ponto baixíssimo em qualquer ponto da perna. Eu vou prender aqui onde eu fiz um ponto baixíssimo na primeira perna, mas você pode fazer em qualquer ponto, não tem problema. Prenda aqui com um ponto baixíssimo. E nós vamos começar agora. Nós faremos 24 pontos baixos, ou seja, nós contornaremos a perna, porque a perna, no final, nós ficamos com 24 pontos. Nós faremos um ponto baixo para cada ponto até o finalzinho da perna, serão 24 pontos. Começando neste ponto em que nós prendemos. Ó. Nele, eu já venho, volto com a agulha ali e faço um ponto baixo. E eu vou até marcar ele para eu lembrar que esse é o primeiro ponto. Então, nós faremos 24 pontos, um ponto para cada ponto de base. Eu vou fazer os meus 24 e eu já volto. Eu já fiz aqui os 24 pontos baixos e nós paramos exatamente no último ponto da perna. Esse ponto aqui da frente é o ponto onde eu fiz o primeiro ponto. O primeiro ponto baixo. O que nós faremos agora? Nós faremos 5 pontos baixos nas correntes. Nós vamos direto, onde nós estamos, nós vamos direto na corrente, pegamos uma das argolinhas só, das correntes, ó, uma das argolinhas, e dentro dela faremos um ponto baixo. Temos que fazer ele bem apertadinho para não ficar buraco. Buraco aqui. Fiz o primeiro, nós faremos mais um ponto para cada correntinha, pegando apenas uma das argolinhas. Eu já fiz aqui os meus 5. 1, 2, 3, 4, 5. O que nós faremos agora? Nós faremos novamente 24 pontos nessa próxima perna. Esse é o ponto que tem um ponto baixo. Nós iremos no ponto à frente, que está vazio. E dentro dele, nós faremos um ponto baixo, bem apertadinho. E agora faremos mais 23 pontos baixos, dando 24 no total. Vou fazer aqui os meus e eu já volto. Já fiz aqui os meus 24 pontos. Nós terminamos aqui no último ponto baixo da carreira de base. Agora o que nós faremos? Nós faremos mais 5 pontos baixos, um em cada corrente. Nós pegamos uma argola da corrente para fazer um dos lados e agora ainda tem uma argola na corrente, que nós podemos pegar ela, dentro dela, e fazer um ponto baixo. Nós faremos assim até o final das correntinhas, são 5 pontos baixos. E aqui está, fiz os 5 pontos baixos nas correntes. E essa aqui é a primeira volta do nosso corpo. Mas eu vou contar essa volta como a 16ª volta. Quando nós formos contarmos as voltas, elas serão a partir do pé, do pezinho, da perninha. Então, essa aqui é a 16ª volta, mas é a primeira volta do corpo.
Agora, nós iremos para a 17ª volta, começando com 28 pontos baixos, um para cada ponto de base. Então, vou fazer aqui meus 28 pontos, um para cada ponto de base, e eu já venho. Fiz aqui os 28 pontos baixos. Nós terminamos aqui no último ponto das correntes, faltou aqui só o último ponto das correntes, no caso. Então, o que nós faremos? Nesse último ponto das correntes, nós faremos um aumento. Feito o aumento, nós faremos mais 28 pontos baixos e mais um aumento. Ou seja, eu comecei aqui, fiz 28, no último ponto das correntinhas, que nós fizemos aqui as correntinhas, as 5 correntinhas, um aumento. Nós teremos 28 pontos novamente e chegaremos no último ponto da carreira, ou seja, no último ponto também das correntinhas. Nele nós faremos um aumento. Então, vou fazer aqui até o final da minha volta e eu volto com vocês. Bom, eu já fiz aqui os meus 28 pontos novamente e no último ponto da carreira fiz um aumento. O que nós faremos agora? Na 18ª volta, nós começaremos com 9 pontos baixos, um para cada ponto de base, 9 pontos baixos. Aqui está, eu fiz 9 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No próximo ponto, nós faremos um aumento. O que faremos agora? Nós faremos 9 pontos baixos e um aumento novamente, 9 pontos baixos e um aumento mais uma vez, e vamos assim até o final da carreira. Então, vou fazer a minha carreira inteira e eu já volto com vocês para explicar a 19ª volta. Aqui na 11ª volta, eu já terminei a 18ª com 9 pontos baixos e um aumento. E agora, a 19ª, nós faremos com 10 pontos baixos e um aumento. Aqui está, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos baixos, um em cada ponto de base, então um aumento. E o que nós faremos agora? Nós repetiremos esse padrão até o final da carreira. Serão 6 repetições. Essa aqui é a primeira, nós faremos mais 5. De 10 pontos baixos e um aumento. Vou fazer até o final da minha carreira e eu já volto. Bom, eu já terminei aqui a 19ª volta. E agora nós vamos para a 20ª volta, começando com 11 pontos baixos, um em cada ponto de base. Eu vou fazer aqui 11 pontos baixos e eu volto para explicar o resto. Aqui está, eu fiz 11 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No 12º ponto, nós faremos um aumento. E feito esse aumento, nós repetiremos esse padrão de 11 pontos baixos, um em cada ponto de base, e um aumento até o final da carreira. Vou fazer aqui a minha carreira e eu já volto. Aqui eu terminei a 20ª volta com 11 pontos baixos e um aumento, repetindo até o final. E agora na 21ª volta, nós começaremos com 12 pontos baixos, um em cada ponto de base. Eu vou fazer aqui os meus 12 pontos baixos e eu já volto. Já está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Agora no 13º ponto nós faremos um aumento. Fiz o aumento, nós repetiremos esse mesmo padrão até o final. 12 pontos baixos, um em cada ponto de base e um aumento, até o final da carreira. Eu vou fazer aqui os meus 12 pontos baixos e um aumento até o final e eu já volto. Bom, aqui eu já fiz a 21ª volta, fazendo 12 pontos baixos e um aumento. E agora o que nós faremos? As próximas 10 voltas serão fechadas em pontos baixos. Por isso eu não vou fazer aqui em câmera com vocês. Serão da 22ª à 31ª volta, nós faremos um ponto baixo para cada ponto de base. Serão 10 carreiras fechadas em pontos baixos. Eu vou fazer aqui as minhas 10 carreiras e quando eu terminar eu volto para explicar o resto do corpo. Eu terminei aqui as minhas 10 carreiras fechadas em pontos baixos. A peça minha já está ficando grande, está quase nem cabendo na câmera. Mas já terminei aqui as 10 carreiras fechadas em pontos baixos. E agora nós iremos para a 32ª volta, que nós fizemos da 22ª à 31ª, fechadas em pontos baixos.
E agora, a 32ª, nós começaremos com 12 pontos baixos, um em cada ponto de base. Vou fazer aqui os meus 12, um em cada ponto de base e eu já volto. Fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos. Agora, nós faremos uma diminuição, ou seja, pegamos a agulha, entramos no primeiro ponto, puxamos uma laçada, vamos no próximo ponto, passamos a agulha e puxamos mais uma laçada. Teremos 3 laçadas na agulha. Pegamos mais uma laçada e fechamos as 3 laçadas juntas. Agora faremos mais 12 pontos baixos. Fiz 12 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nós faremos de novo a diminuição, passando a agulha pelo primeiro ponto, puxando uma laçada, passando a agulha pelo segundo ponto, puxando outra laçada, e depois pegando uma laçada com a agulha e fechando as 3 que temos na agulha. Agora o que nós faremos? Nós repetiremos esse padrão até o final da carreira. 12 pontos baixos e uma diminuição. 12 pontos baixos e uma diminuição até o final da carreira. Vou até o meu final e eu já volto com vocês. Terminei aqui a 32ª volta, fazendo 12 pontos baixos e uma diminuição. Agora, o que nós faremos? As próximas 2 voltas nós faremos fechadas em pontos baixos, iguais a essas 10 que nós fizemos. Será um ponto baixo para cada ponto de base pelas próximas 2 voltas. O que eu já recomendo? Colocar enchimento aqui, ó, dentro das pernas, mas só das perninhas. Eu já coloquei nas minhas, então vocês coloquem nas suas, porque depois nós vamos começar a fechar, vai ficar difícil chegar aqui no fundo. Então, eu vou fazer aqui minhas próximas 2 voltas, fechadas em pontos baixos, e eu volto para ensinar a 35ª volta. Eu já fiz aqui as minhas 2 voltas fechadas em pontos baixos, e agora nós vamos para a 35ª volta, fazendo 11 pontos baixos, um para cada ponto de base. Vou fazer aqui meus 11 pontos baixos e eu já venho com vocês. Aqui fiz meus 11 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Após o 11º ponto, nós fazemos uma diminuição. Fiz a diminuição, nós faremos novamente 11 pontos baixos, um em cada ponto de base e uma diminuição. 11 pontos baixos e uma diminuição. E isso até o final da carreira. Então, eu vou fazer a minha carreira inteira com 11 pontos baixos e uma diminuição e eu já volto. Eu já terminei aqui a minha 35ª volta, fazendo 11 pontos baixos e uma diminuição. E agora, a 36ª e a 37ª volta, nós faremos fechadas em pontos baixos. Serão um ponto baixo para cada ponto de base. Eu já fiz a minha 36ª e a 37ª volta, fechadas em pontos baixos. Agora, nós iremos para a 38ª volta, começando com 10 pontos baixos, um em cada ponto de base. Vou fazer aqui meus 10 pontos baixos e já venho. Já fiz aqui os 10 pontos baixos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Após o 10º ponto, nós faremos uma diminuição. E agora o que nós faremos? Nós repetiremos esse padrão até o final da carreira. 10 pontos baixos, um em cada ponto de base e uma diminuição. Eu vou fazer a minha volta inteira e eu já volto. Terminei a minha 38ª volta com 10 pontos baixos e uma diminuição. E agora, o que nós faremos? Nós faremos o mesmo que a 33ª e 34ª e a 36ª e a 37ª volta. Nós faremos 2 voltas fechadas em pontos baixos, ou seja, um ponto baixo para cada ponto de base. Vou fazer aqui a 39ª e a 40ª volta, fechadas em pontos baixos, e eu volto para explicar a 41ª volta. Eu terminei a 39ª e a 40ª volta, e agora nós vamos para a volta de número 41, fazendo 9 pontos baixos, um em cada ponto de base. 9 pontos baixos. Aqui está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora nós faremos uma diminuição. Fiz a diminuição, o que nós faremos agora? Nós repetiremos esse padrão de 9 pontos baixos e uma diminuição por toda a carreira.
Vou fazer a minha carreira inteira, repetindo 9 pontos baixos e uma diminuição até o final, e eu volto quando eu terminar. Terminei a 41ª volta, fazendo 9 pontos baixos e uma diminuição, e agora nós faremos a 42ª e 43ª volta fechadas em pontos baixos, ou seja, um ponto baixo para cada ponto de base. Vou fazer as minhas próximas 2 voltas e eu já volto. Eu já terminei a 42ª e a 43ª volta, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Agora, para a 44ª volta, nós faremos 8 pontos baixos. Nós começaremos com 8 pontos baixos, um em cada ponto de base. Aqui está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, no próximo ponto, nós faremos uma diminuição. E assim nós repetiremos por toda a volta, fazendo 8 pontos baixos, um em cada ponto de base e uma diminuição. Vou fazer minha volta inteira e eu já volto. Já terminei a 44ª volta, fazendo 8 pontos baixos e uma diminuição. E agora nós faremos as próximas 2 voltas fechadas em pontos baixos, ou seja, na verdade as próximas 3 voltas fechadas em pontos baixos. A 45ª, 46ª e 47ª volta nós faremos fechadas em pontos baixos. Vou fazer aqui as minhas 3 voltas fechadas em pontos baixos e eu já volto com vocês. Eu já terminei aqui a minha 45ª, 46ª e 47ª volta fechadas em pontos baixos, ou seja, minhas 3 voltas fechadas em pontos baixos. E agora nós vamos para a 48ª volta, fazendo 7 pontos baixos, um em cada ponto de base. Aqui está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora nós fazemos uma diminuição. E repetiremos esse padrão de 7 pontos baixos e uma diminuição até o final da carreira. Vou fazer aqui a minha repetição de 7 pontos baixos e uma diminuição até o final e eu já volto. Finalizei já a minha 48ª volta. E agora nós faremos mais 3 voltas fechadas em pontos baixos, ou seja, a 49ª, a 50ª e a 51ª volta serão fechadas em pontos baixos. Vou fazer aqui as minhas 3 voltas fechadas em pontos baixos e eu já volto. Eu já fiz as 3 voltas fechadas em pontos baixos e agora nós vamos para a 52ª volta, fazendo 6 pontos baixos. Nós começamos com 6 pontos baixos, um em cada ponto de base. Um, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, nos próximos pontos, nós fazemos uma diminuição. E nós repetiremos esse padrão por toda a volta, fazendo 6 pontos baixos, um em cada ponto de base e uma diminuição. Vou fazer aqui a minha 52ª volta inteira e eu já volto. Bom, eu já terminei aqui a 52ª volta e agora nós faremos mais 3 voltas fechadas em pontos baixos, ou seja, um ponto baixo para cada ponto de base. Será a 53ª, 54ª e 55ª volta. Eu vou fazer as minhas 3 voltas fechadas em pontos baixos e eu já volto. Bom, eu já terminei as minhas 3 voltas fechadas em pontos baixos e agora nós vamos para a 56ª volta. Nela nós faremos 5 pontos baixos, começaremos com 5 pontos baixos. Fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Agora nós faremos uma diminuição. Fiz os 5 pontos e uma diminuição, e nós repetiremos esse padrão até o final da volta. 5 pontos baixos e uma diminuição. Eu vou fazer aqui a minha volta inteira e eu já volto. Bom, eu já fiz aqui a minha volta inteira, fazendo 5 pontos baixos e uma diminuição, e agora nós faremos outras 3 voltas fechadas em pontos baixos. Será a 57ª, a 58ª e a 59ª. Nós faremos elas fechadas em pontos baixos. Vou fazer aqui as minhas 3 voltas e eu já vou aproveitar depois e encher
o nosso urso, porque depois ele vai começar a ficar bem fechadinho aqui em cima. Então eu vou encher o meu urso, vou fazer as minhas voltas e eu já volto para explicar para vocês como fazer a volta de número 60. Bom, eu já terminei aqui as minhas 3 voltas fechadas em pontos baixos. E agora nós iremos para a volta de número 60, fazendo 4 pontos baixos, um para cada ponto de base. Fiz aqui 1, 2, 3, 4 pontos. Agora nós faremos uma diminuição. Fiz a diminuição, nós faremos novamente 4 pontos baixos e uma diminuição. 4 pontos baixos e uma diminuição. Eu vou fazer até o final da minha volta e eu já volto para explicar para vocês o resto. Eu já terminei aqui a volta de número 60, fazendo 4 pontos baixos e uma diminuição. E agora nós faremos as próximas 3 voltas. A volta de número 61, 62 e 63, nós faremos fechadas em pontos baixos. Ou seja, um ponto baixo para cada ponto de base. Eu vou fazer aqui as minhas 3 voltas fechadas em pontos baixos e eu já volto. Eu já fiz aqui as minhas 3 voltas fechadas em pontos baixos. E agora nós vamos para a volta de número 64, fazendo 3 pontos baixos, um em cada ponto de base. Fiz aqui 3 pontos baixos, 1, 2, 3, um para cada ponto de base. Agora nós fazemos uma diminuição. Feita a diminuição, nós repetiremos o mesmo padrão, 3 pontos baixos, um em cada ponto de base, então uma diminuição. Eu já terminei a volta de número 64 inteira, fazendo 3 pontos baixos e uma diminuição, e agora nós faremos apenas uma volta fechada em pontos baixos, só uma. Eu vou fazer aqui a minha volta inteira, fechadas em pontos baixos, e eu já volto. Eu já terminei aqui a volta de número 65 inteira, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Agora o que nós faremos? A próxima volta também é fechada em pontos baixos. Mas, diferentemente da última volta, nós pegaremos apenas uma das laçadas do ponto baixo. Quando nós fazemos o ponto baixo, ele tem 2 laçadas, a laçada de dentro e a laçada de fora. Essa laçada aqui. Nós pegaremos apenas a laçada de dentro para fazer os pontos baixos. Ó, eu vou passar aqui a agulha. Peguei apenas um ponto e vai ficar uma ranhura aqui na frente. Ó, eu vou fazer mais alguns pontos para mostrar. Ó, você está vendo aqui? Aqui na frente ficam umas ranhuras. Essas ranhuras nós faremos o colarinho do nosso urso nelas. Então, vou fazer aqui a minha volta inteira, pegando apenas a laçada de trás dos pontos baixos. E eu volto para explicar como fazer o colarinho. Eu já fiz a volta de número 66 inteira. Essa é a última volta do nosso corpo, do urso. O que eu sempre faço. Aqui é o último ponto em que eu fiz o ponto baixo, pegando só a argola de trás. Eu vou no primeiro ponto da volta e nele eu vou fazer um ponto baixíssimo. Fiz o ponto baixíssimo, faço uma correntinha e eu vou cortar o fio. Não precisa cortar o fio longo, pode cortar ele pequenininho, porque assim termina a parte do nosso corpo. Apertamos aqui, ó, para ficar bem firminho. E esse fio, nós esconderemos ele aqui dentro quando formos prender a cabeça. Mas assim termina a parte do corpo. O corpo do nosso urso está pronto. O que nós faremos agora? Nós faremos o colarinho. O colarinho eu vou fazer em vermelho. O primeiro que eu fiz foi em amarelo, mas eu vou fazer esse aqui em vermelho porque é o fio magia que eu tenho também na cor vermelha. Eu vou fazer uma laçada inicial com ele, que é o que eu geralmente faço. Passo a agulha por ele. E agora nós vamos trabalhar nas ranhuras que nós temos aqui, nessas ranhuras do corpo. Eu vou virar o corpo para mim, ó, a abertura do corpo tá aqui. Eu vou virar para mim e eu vou começar a trabalhar nesses pontos aqui, nessas ranhuras. Com o fio na agulha, que eu tenho aqui, já está na agulha.
Eu venho em qualquer um dos pontos aqui de trás e eu passo a agulha por dentro da ranhura. Ó, tá só por dentro da ranhura. Aqui embaixo tá os pontos, só por dentro da ranhura eu passei o ponto, a agulha. Nós faremos agora um ponto baixo nessa ranhura. Dentro da ranhura, puxo um fio e faço um ponto baixo. Como o meu fio, como eu fiz a laçada, fica esse fio aqui antes. Eu vou passar ele pro lado e vou esconder ele enquanto faço os pontos baixos. Pronto, fiz um ponto baixo. Eu vou para a ranhura da frente. Temos que olhar bem, eu vou para a ranhura da frente, passo a agulha por ela e faço outro ponto baixo. Novamente, eu vou virando o corpo, vou vendo onde está a ranhura, vou na ranhura da frente e faço um ponto baixo. Eu já fiz aqui 3 pontos baixos. Nós faremos um total de 24 pontos baixos, que será um ponto baixo para cada ranhura. Eu vou na próxima ranhura e eu vou fazer um ponto baixo. E vou rodeando a parte do corpo inteira. Então, eu vou rodear aqui fazendo os pontos nas ranhuras e eu volto quando eu tiver terminado. Eu já fiz aqui a minha primeira carreira do colarinho, fazendo os pontos baixos nas ranhuras. E ele ficou assim. O que nós faremos agora? Eu já fiz aqui, ó, o último ponto. Eu não vou fechar no primeiro ponto com um ponto baixíssimo, mas eu vou direto nele e vou fazer um ponto baixo. Fiz um ponto baixo, vou no mesmo ponto e faço mais um ponto baixo. O que nós fizemos aqui é um aumento. Nós fizemos 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Nós faremos isso por toda a carreira. Em todos os 24 pontos, nós faremos 2 pontos baixos em cada um. Ou seja, um aumento em cada ponto de base. Ele vai ficar todo dobradinho no final, todo babado, mas é assim mesmo. Nós faremos isso por toda a volta. Um aumento em cada ponto de base por toda a volta. Eu vou fazer aqui a minha volta inteira, fazendo um aumento em cada ponto e eu já volto. Já terminei aqui a segunda volta do colarinho, fazendo um aumento em cada ponto de base. Nós começamos com 24 pontos na primeira carreira, nós vamos para 48 pontos nessa segunda carreira, e agora, na terceira, nós faremos novamente um aumento em cada ponto de base. No primeiro ponto aqui, nós faremos 2 pontos baixos. E eu sempre marco o primeiro ponto, porque assim a gente não se perde, não faz mais ponto, não faz menos ponto. E agora nós faremos, de novo, um aumento no próximo ponto. E vamos repetir isso até o final. Nós ficaremos no total com 96 pontos. Nós faremos aqui um aumento em cada ponto de base. Esse colarinho vai ficar ainda mais babado. E depois eu volto, quando eu terminar a minha terceira volta, para explicar como fazer as outras. Bom, eu já terminei aqui a terceira volta do colarinho. Eu enchi mais o meu corpo, porque o enchimento estava só até aqui, eu enchi mais. Agora, nós faremos 6 voltas fechadas em pontos baixos. Será um ponto baixo para cada ponto de base. No final, esse babado não vai ficar assim tão babado, por causa que as outras voltas vão diminuir um pouco. Mas nós faremos agora 6 voltas fechadas em pontos baixos, um ponto baixo para cada ponto de base, que é da quarta à nona volta. Eu vou fazer aqui as minhas voltas e eu já volto com vocês para ensinar a fazer a cabeça. Bom, eu já terminei as minhas 6 voltas do colarinho. Aqui eu tenho 9 no total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenho 9 no total. Eu já cortei o fio. Ele não precisa ser um fio grande. Eu vou fazer um ponto baixíssimo no ponto à frente do último que eu fiz e uma correntinha. Pronto. Esse fio aqui a gente vai arrematar ele atrás, na parte de trás. Eu geralmente, para arrematar, eu uso uma agulha mais fina. Eu faço
um nozinho aqui atrás, ó. Eu passo a agulha por uma das argolinhas aqui atrás. Passo a linha por ele e faço uma correntinha. Só para ficar um segundo nozinho, para garantir que vai ficar bem apertadinho, bem fechadinho. E eu escondo esse fio por trás dos pontos. Passo a agulha aqui por meio dos pontos e escondo o fio. Passou por uns 4 pontos, você já pode cortar o fio. Terminei o colarinho, já expliquei para vocês como fechar o colarinho e tudo. Agora nós vamos para a parte da cabeça. Para a cabeça nós faremos um círculo mágico e 6 pontos baixos dentro do círculo mágico. Fiz aqui os meus 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Nós faremos agora um aumento em cada ponto de base, ou seja, 2 pontos baixos em cada ponto de base. No final ficaremos com 12 pontos. Aqui está, fiz a minha segunda volta. O que eu sempre faço, eu vou aqui atrás, eu apertei bem, já fechei bem o círculo mágico. Vou passar uma agulha mais fina por entre uma das argolas que tem aqui atrás. Qualquer uma delas. De forma que a agulha ela vai aparecer só atrás, ó. Aqui na frente a agulha não aparece. Pego o fio, passo ele por entre a argola e faço uma correntinha. E assim fica um nozinho aqui atrás, garantimos assim que não vai desmanchar nem vai lacear. Vou fazer isso mais uma vez. E pronto. Fica pronto um nozinho de trás. Agora nós vamos fazer a terceira volta com um ponto baixo no ponto à frente e um aumento. E repetimos até o final, um ponto baixo e um aumento. E assim termina a terceira volta, com um ponto baixo e um aumento repetindo até o final. Agora, na quarta volta, nós faremos 2 pontos baixos, um em cada ponto de base e então um aumento. E a partir daqui eu não vou continuar com vocês, porque eu vou dar uma explicação de o que fazer. Vocês percebem agora que nós fizemos na carreira anterior um ponto baixo e um aumento. Nessa carreira nós faremos 2 pontos baixos e um aumento e seguindo dessa forma até o final, repetindo até o final. A próxima carreira, o que nós faremos? Nós faremos 3 pontos baixos, um em cada ponto de base e um aumento no quarto ponto. Na próxima, 4 pontos baixos, um em cada ponto de base e um aumento no quinto ponto. Na outra, 5 pontos baixos, um em cada ponto de base e um aumento no sexto ponto. Na próxima, 7 pontos baixos, um em cada ponto de base e um aumento no oitavo ponto. E esse é um padrão que nós vamos repetindo até nós chegarmos numa volta que terá 10 pontos baixos e um aumento no 11º ponto. Então, eu vou fazer aqui as minhas voltas. São 12 voltas no total. Eu vou fazer aqui sempre aumentando um ponto cada volta. Essa aqui tem 2, a próxima tem 3. E o aumento. Eu vou fazer aqui até a 12ª volta. Já terei 10 pontos baixos e um aumento no 11º ponto. E eu volto com vocês para explicar o resto. Eu já terminei aqui as minhas 12 voltas da cabeça. E o que eu vou fazer agora? Vou explicar para vocês de novo como foi que eu fiz, para não ter dúvidas. Nós começamos na primeira volta com um círculo mágico e 6 pontos baixos dentro do círculo mágico. Na segunda volta, nós fizemos um aumento em cada ponto de base, ficando com 12 pontos baixos. Na terceira volta, nós fizemos um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento, e fomos assim repetindo até o final da volta. Na quarta volta, nós fizemos 2 pontos baixos e um aumento. 2 pontos baixos e um aumento. 2 pontos baixos e um aumento, repetindo até o final da volta. Na quinta volta, nós fizemos 3 pontos baixos e um aumento. 3 pontos baixos e um aumento. E vamos repetindo assim até o final.
Na sexta volta, nós fizemos 4 pontos baixos e um aumento, 4 pontos baixos e um aumento, 4 pontos baixos e um aumento, e fomos repetindo assim até o final. Na sétima volta, nós fizemos 5 pontos baixos e um aumento, 5 pontos baixos e um aumento, 5 pontos baixos e um aumento, e fomos repetindo até o final. Na oitava volta, nós fizemos 6 pontos baixos e um aumento, 6 pontos baixos e um aumento, 6 pontos baixos e um aumento, e fomos repetindo até o final. Na nona volta, nós fizemos 7 pontos baixos e um aumento. Não, isso mesmo. Nona volta, 7 pontos baixos e um aumento, 7 pontos baixos e um aumento, e fomos repetindo até o final. Na décima volta, nós fizemos 8 pontos baixos e um aumento, 8 pontos baixos e um aumento, 8 pontos baixos e um aumento, e fomos repetindo assim até o final. Na 11ª volta, nós fizemos 9 pontos baixos e um aumento, 9 pontos baixos e um aumento, 9 pontos baixos e um aumento, e fomos repetindo até o final. Na 12ª volta, nós fizemos 10 pontos baixos e um aumento, 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 repetindo até o final. E essa aqui são as nossas 12 voltas completas, terminadinhas. Agora, o que nós faremos? Nós vamos fazer da 13ª volta à 24ª volta, um ponto baixo para cada ponto de base. Nós fazemos a 25ª volta agora com 10 pontos baixos, um em cada ponto de base. Vocês podem ver que eu já terminei as minhas 12 voltas fechadas em pontos baixos, da 13ª à 24ª, e agora nós vamos para a 25ª, com 10 pontos baixos, um em cada ponto de base. Fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora fazemos uma diminuição. E assim nós vamos repetir até o final da volta. 10 pontos baixos, um em cada ponto de base, e uma diminuição. 10 pontos baixos e uma diminuição até o final da volta. Vou fazer a minha volta e eu já volto. Bom, eu já terminei aqui a 25ª volta com 10 pontos baixos e uma diminuição. E agora nós vamos para a 26ª volta, começando com 9 pontos baixos, um em cada ponto de base. Fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos baixos, um em cada ponto de base. Agora nós fazemos uma diminuição. E repetiremos esse padrão de 9 pontos baixos e uma diminuição, 9 pontos baixos e uma diminuição até o final da carreira. Vou fazer a minha volta inteira e já volto. Eu já terminei a 26ª volta fazendo 9 pontos baixos e uma diminuição, e agora nós começaremos a 30ª volta, a 27ª volta, a 27ª volta fazendo 8 pontos baixos, um em cada ponto de base. 8 pontos baixos. Bom, aqui está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e uma diminuição. Eu não falei da diminuição, mas tem que fazer uma diminuição depois. Vocês podem perceber aqui que a gente está diminuindo um ponto a cada carreira. Nós fazemos um padrão de 6 vezes, o mesmo padrão nós seguimos 6 vezes na carreira, e nós estamos diminuindo. Na 25ª volta, nós fizemos 10 pontos baixos e uma diminuição. Na 26ª, 9 pontos baixos e uma diminuição. Agora na 27ª, 8 pontos baixos e uma diminuição. E nós repetiremos até o final. Na próxima, nós faremos 7 pontos baixos e uma diminuição, repetindo até o final. Na outra, 6 pontos baixos e uma diminuição, repetindo até o final. Depois, 5 pontos baixos e uma diminuição, repetindo até o final. Depois, 4 pontos baixos e uma diminuição, repetindo até o final. E então, 3 pontos baixos e uma diminuição, repetindo até o final. Ou seja, não vou fazer com vocês as próximas carreiras, porque é o que eu acabei de explicar para vocês. Nós diminuiremos um ponto no padrão a cada volta. E nós iremos até a volta de número 32. Ou seja, quando nós formos fazer apenas 3 pontos baixos e uma diminuição. Eu vou fazer aqui as minhas voltas até a 32ª e eu volto com vocês para explicar como prender a cabeça no corpo, fazer as orelhas, o focinho e os bracinhos.
Eu já fiz a minha cabeça, eu já enchi ela, fui fazendo as diminuições nas voltas e eu cheguei aqui na volta com 3 pontos baixos e uma diminuição. O que nós faremos agora? Eu vou pegar aqui no último ponto, vou fazer um ponto baixíssimo no ponto à frente, uma correntinha e vou cortar um fio grande. Um fio grande, porque nós vamos prender a cabeça no corpo depois. Então o fio tem que ser grande. Se você estiver fazendo o urso com um fio menor, o fio para costurar a cabeça no corpo não precisa ser tão grande, porque não precisa. Eu já fiz aqui, ó. Aqui nós vamos ter o mesmo número de pontos que esta parte aqui da cabeça, do corpo. Serão 24 pontos. Aqui tem 24 pontos e aqui tem 24 pontos. Parece meio grande por causa que eu coloquei bastante cimento, mas vai dar certinho. Vocês vão colocar aqui uma parte na outra e prender as duas partes juntas. Eu vou fazer isso depois. Agora nós vamos para a parte do braço. Eu vou ensinar vocês a fazer o braço. Nós começamos também com um círculo mágico e 6 pontos baixos dentro do círculo mágico. Fiz os meus 6 pontos baixos. Vamos fechar bem o círculo mágico e agora nós faremos um aumento em cada ponto de base, ou seja, 2 pontos baixos em cada ponto de base. Já fiz a segunda volta, o que nós faremos agora? Nós faremos um ponto baixo e um aumento, um ponto baixo e um aumento. Fiz aqui um ponto baixo e um aumento, eu vou repetir até o final da volta. Um ponto baixo e depois um aumento. Já terminei a minha terceira volta. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui atrás, vou apertar bem o círculo mágico. E como sempre, eu vou pegar uma agulha mais fina e vou fazer uns nozinhos aqui atrás. Agora, nós faremos da quarta à sétima volta um ponto baixo para cada ponto de base. Ou seja, a quarta, quinta, sexta e a sétima, 4 voltas fechadas em pontos baixos. Vou fazer as minhas 4 voltas fechadas em pontos baixos e eu já volto. Eu já fiz aqui as minhas 4 voltas fechadas em pontos baixos e agora nós iremos para a oitava volta fazendo 7 pontos baixos, um em cada ponto de base. 7 pontos baixos. Fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora nós fazemos uma diminuição. Fiz a diminuição, repetimos novamente, 7 pontos baixos, um em cada ponto de base. Fiz os 7 pontos baixos, repetimos novamente uma diminuição. E assim termina a volta de número 8. Agora, nós faremos da volta 9 a 15, um ponto baixo para cada ponto de base. São 7 voltas. Só que eu quis dar uma brincada aqui, eu fiz o meu braço com essa parte vermelha para ficar como se fosse um bracelete. No meu urso, eu quis fazer assim para ficar como se fosse um bracelete. Mas eu não fiz isso no primeiro. Nesse urso aqui, eu não fiz, ele tá normal. Você pode fazer como você quiser. Se você quiser fazer um bracelete, alguma coisa, você pode fazer. Ou você pode fazer inteiro em marrom. O primeiro eu fiz inteiro marrom, esse aqui eu fiz com vermelho. Um braceletezinho vermelho. Eu vou explicar como fazer as duas formas, que são simples. Para fazer normal, sem essa parte vermelha, você vai fazer 7 voltas fechadas em pontos baixos. Da 9ª à 15ª. 7 voltas fechadas em pontos baixos, só isso. Se você for fazer como eu fiz ali, no braço com a parte vermelha, o que eu fiz? Eu fiz a próxima volta fechada em pontos baixos em marrom. Eu vou fazer aqui uma volta inteira. Fiz aqui, quase terminei uma volta fechada em pontos baixos. No último ponto eu vou trocar de cor.
Eu vou fazer metade de um ponto baixo. Vou pegar a minha linha vermelha. Vou pegar aqui a minha linha vermelha. E eu vou fechar o ponto baixo com a linha vermelha. Coloco a linha dessa forma. E fecho aqui o ponto baixo com a linha vermelha. Dou uma puxadinha aqui no marrom para ficar apertado. Faço um nozinho aqui atrás. O primeiro nozinho eu não faço apertado, eu faço ele soltinho. E o segundo eu faço mais apertadinho. Cortamos o fio marrom. E agora, terminada a primeira volta fechada em pontos baixos, nós faremos mais 5. Eu vou fazer mais 5 em vermelho. Vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base em vermelho por 5 voltas e eu volto para explicar para vocês o resto. Eu já fiz as minhas 5 voltas com o vermelho. Faltou apenas um pontinho, porque aqui eu vou trocar de cor novamente. Então, eu vou no último ponto, vou pegar o meu fio marrom e eu vou juntar aqui. Eu fiz meio ponto baixo, vou terminar de fechar ele com o marrom. Faço os 2 nozinhos atrás, o primeiro mais leve e o segundo mais apertado. Corto o fio vermelho. Agora eu vou fazer uma volta inteira fechada em pontos baixos no marrom. Só uma volta. Fiz aqui a minha volta inteira, fechadas em pontos baixos no marrom. E agora o que nós faremos? Nós faremos 6 pontos baixos, um em cada ponto de base. Fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fazemos uma diminuição. E repetiremos isso mais uma vez. Mais 6 pontos baixos e mais uma diminuição. Pronto, terminei a minha volta. Agora o que nós faremos? Nós faremos 14 voltas fechadas em pontos baixos. A partir da próxima, nós faremos 14 voltas. É da 17ª à 30ª volta. Serão 14 voltas fechadas em pontos baixos e no final, nosso bracinho vai ficar assim. Ele vai ficar assim. Eu vou terminar o meu braço inteiro e eu vou fazer ainda, eu vou encher ele de espuma, mas não até o final. Eu nunca encho até a boca. Eu sempre deixo uns 2 dedinhos mais ou menos, pra na hora de costurar ele ficar mais bonitinho, não fica muito duro, não fica todo duro aqui em cima. Então, eu vou deixar uns 2 dedos depois e vou encher só um pedaço com espuma, com enchimento. Vou fazer aqui o meu bracinho inteiro e eu volto para ensinar para vocês as orelhinhas. Como podem ver, eu já fiz os bracinhos, eu já coloquei no meu corpinho e eu até já fiz a primeira orelhinha. Agora eu vou ensinar para vocês como fazer as orelhas. São 2 orelhas, depois vocês têm que ver onde vai colocar o posicionamento. Eu coloquei mais ou menos, contei da metade até a parte aqui da orelha, são umas 6 voltas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A partir da 6ª, mais ou menos, eu coloquei a orelha. Vou ensinar vocês a fazer a orelha e depois vocês prendam no corpo. Nós vamos começar com um anel, um círculo mágico e 6 pontos baixos dentro do círculo mágico. Eu já fiz os 6 pontos baixos, eu já apertei bem o meu círculo mágico. E agora nós faremos um aumento em cada ponto de base, ou seja, 2 pontos baixos em cada ponto de base. Bom, eu já fiz os meus aumentos nos pontos e eu já até mesmo fiz o nozinho aqui atrás que eu sempre faço. Agora nós faremos uma repetição de um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento até o final da volta. Eu já terminei aqui a minha 3ª volta fazendo um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento 6 vezes. Agora nós faremos 2 pontos baixos e um aumento. Vocês podem ver que eu não estou marcando, eu estou contando de cabeça. Mas é sempre bom marcar o primeiro ponto de cada volta
pra gente não se perder. Eu vou fazer agora uma volta inteira, uma repetição, 6 vezes uma repetição de 2 pontos baixos, um em cada ponto de base e um aumento. Já terminei aqui a minha quarta volta, fazendo 2 pontos baixos e um aumento. E agora nós faremos da volta 5 à volta 8, um ponto baixo para cada ponto de base. Então, será a quinta, sexta, sétima e oitava volta. Serão 4 voltas fechadas em pontos baixos. Vou fazer as minhas 4 voltas fechadas em pontos baixos e eu já volto. Eu já fiz as minhas 4 voltas fechadas em pontos baixos e agora nós faremos a volta de número 9 com 2 pontos baixos e uma diminuição. Bom, eu já fiz aqui, ó, 2 pontos baixos e uma diminuição, já até repeti mais uma vez. Nós vamos repetir esse padrão até o final da volta. Vou fazer a minha volta inteira com 2 pontos baixos e uma diminuição até o final e eu já volto. Eu já terminei a volta fazendo 2 pontos baixos e uma diminuição até o final. E agora nós faremos uma volta inteira fechada em pontos baixos. Um ponto baixo para cada ponto de base. Vou fazer a minha volta inteira fechada em pontos baixos e eu já volto. Eu já terminei aqui a minha orelhinha, fiz o último ponto. E agora o que nós faremos? No ponto à frente, eu vou tirar minha fitinha. No meu ponto à frente eu vou fazer um ponto baixíssimo e uma correntinha. Eu já cortei o fio, tem que cortar um fio relativamente longo para prender na cabeça, a orelha. E vocês vão ter que dar uma olhada na cabeça para ver como vocês vão prender. Vai ser no olhômetro. Vocês vão dobrar assim a orelha, fechar aqui embaixo e prender na cabeça. Agora eu vou ensinar para vocês como fazer o rabo. O rabo do nosso urso, nós começamos com um círculo mágico e 6 pontos baixos dentro do círculo mágico. Fiz os 6 pontos baixos, agora nós faremos um aumento em cada ponto de base, ou seja, 2 pontos baixos em cada ponto de base. Eu já fiz aqui a segunda volta inteira com um aumento em cada ponto baixo. Agora o que nós faremos? Nós faremos a terceira, quarta e quinta volta fechadas em pontos baixos. Serão 3 voltas fechadas em pontos baixos. Eu vou fazer as minhas e eu já volto. Eu já fiz aqui as minhas 3 voltas do rabo. E agora nós faremos na última volta 6 diminuições seguidas. Uma diminuição após a outra até termos 6 diminuições. Vai ficar bem apertadinho aqui o buraquinho. Dependendo da agulha que você usar, tipo, eu estou usando a 4. Então, vai ficar apertado o buraquinho, mas não tanto a ponto de eu não conseguir colocar o enchimento. Se você estiver usando uma agulha menor, faça apenas 4 diminuições, encha o rabinho com espuma e então faça as últimas 2 diminuições. Aqui no meu caso eu já fiz todas. Eu vou encher depois e vou fechar o rabinho. O rabinho que eu coloquei no urso original, esse aqui, esse rabinho aqui eu fechei ele e depois eu prendi. Eu não prendi ele com a boca aberta assim, sabe? Com essa parte aberta. Eu não coloquei ele direto. Eu fechei com ele com ficando um pomponzinho e coloquei. Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou explicar pra vocês. Bom, depois a gente corta a linha nessa parte aqui e costura no corpo. Lembrando de fazer sempre o ponto baixíssimo na frente e arrematando. Agora eu vou explicar pra vocês como fazer o focinho, porque o focinho, ele é exatamente igual à parte da cabeça, as primeiras voltas da cabeça. Nesse aqui, ó, vou explicar nesse aqui. Nós começamos com um círculo mágico com 6 pontos baixos, fazemos a próxima volta com um aumento em cada ponto de base. A terceira volta nós fazemos com um ponto e um aumento, seguindo assim até o final. Na quarta nós fazemos 2 pontos e um aumento, seguindo assim até o final. E na quinta, 3 pontos e um aumento, seguindo assim até o final. E na última, 4 pontos baixos e um aumento, seguindo dessa forma até o final. Aí nós fechamos com um ponto baixíssimo, arrematamos o fio e costuramos na cabeça. Tanto as orelhas quanto o focinho, vocês vão ter que ir no olhômetro para ver
aonde fica bom colocar. O meu ficou assim. Os olhinhos eu colei uma meia pérola, porque eu tenho muitas meias pérolas aqui, eu acabei não comprando olhinhos de segurança. Se você for colocar o olhinho de segurança, eu recomendo colocar mais ou menos entre a volta 13 e a 15, colocar mais ou menos no meio o olho. E o focinho, lembrando de fazer esse bordado aqui antes de prender no corpo. E é só isso. E assim fica terminado o nosso ursinho. Eu vou costurar todas as partes do meu outro, mas aqui já está terminado o vídeo. O ursinho vai ficar mais ou menos assim, o de vocês. E assim termina a nossa videoaula do ursinho. Eu vou finalizando por aqui. Mês que vem eu já trago para vocês mais vídeos. Tem uma ovelhinha super bonitinha que eu quero gravar para vocês. E é só isso. Até a próxima aula.